Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Capítulo 7. O delírio. Que me conste, ainda ninguém relatou seu próprio delírio. Faço eu. E a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoando um mandarim que me pagava o trabalho com beliscões e com feitos caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume e encadernada em marroquim com fechos de prata e estampas. Ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. E ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava. Virgília, de certo, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixei-me ir, calado. Não sei se por medo ou confiança, mas, dentro em pouco, a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo. E com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal. Nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. E perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes. Abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora não se me dá de confessar que sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo e, sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Reflexões de cérebro enfermo. Como ia de olhos fechados, não via o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve, e vários animais grandes e de neve, tudo neve. Chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir esta pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Mas se nós caminhamos para trás, redarguiu o motejando a minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante. O frio incômodo, a condução violenta. O resultado, impalpável. E depois, cogitações de enfermo. Dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos, irritados com lhes defaçarem a origem, me esmagassem entre as unhas que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho
e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o animal estacou e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente, nada vi, além da imensa brancura da neve, que desta vez invadira o próprio céu até ali azul. Talvez, a espaços, me aparecia uma ou outra planta, enorme, brutesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher, me apareceu então, fitando-me, uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas, e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente, e o que parecia espesso era muita vez diáfano. Estupefado, não disse nada. Não cheguei sequer a soltar um grito, mas, ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava. Curiosidade de delírio. Chama-me natureza ou Pandora. Sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assustes, disse ela. Minha inimizade não mata, é sobretudo pela vida que se afirma. Vives, não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para certificar-me da existência. Sim, verme, tu vives. Não receies perder esse andrajo que é teu orgulho. Provarás ainda por algumas horas o pão da dor e o vinho da miséria. Vives. Agora mesmo que ensandeceste, vives. E se a tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar como se fora uma pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto, que era enorme. Nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade, afeição única, geral, completa. Era a da impassibilidade egoísta, a da eterna sudez, a da vontade imóvel. Raivas, se as tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial havia um ar de juventude, mescla de força e vício, diante do qual me sentia eu, o mais débil e decrépito dos seres. Entendeste-me? Disse ela, no fim de algum tempo de mútua contemplação. Não, respondi. Nem quero entender-te, tu és absurda, tu és uma fábula, estou sonhando de certo. Ou, se é verdade que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã, que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza, tu. A natureza que eu conheço é só mãe, não é inimiga. Não faz da vida um flagelo, nem como tu traz esse rosto indiferente como o sepulcro. E por que Pandora? Porque levo na minha bolsa os bens e os males. E o maior de todos, a esperança, consolação dos homens. Tremes? Sim. O teu olhar fascina-me. Creio.
Eu não sou somente a vida, sou também a morte, e tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Quando esta palavra ecoou como um trovão, naquele imenso vale, afigurou-se-me que era o último som que chegava a meus ouvidos. Pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo. Então, encarei-a com olhos súplices e pedi mais alguns anos. Pobre minuto, exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida para devorar e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces de sobejo tudo que eu te deparei menos torpe ou menos aflitivo? O alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente. Não te peço mais nada. Quem me pôs no coração este amor da vida, senão tu? E se eu amo a vida, por que te hás de golpear a ti mesma, matando-me? Porque já não preciso de ti. Não importa o tempo, o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte. E parece como o outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu? Sim, egoísmo não tenho. Outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver. E se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o Estatuto Universal. Sobe e olha. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei, durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha, sim, uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu ali via era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão e, não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim. Flagelos e delícias. Desde essa coisa que se chama glória, até essa outra coisa que se chama miséria. E via o amor multiplicando a miséria e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba e a inchada e a pena úmidas de suor e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor. E todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal, que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento. E passeava eternamente as suas vestes de Alerquim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer,
que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda. E o homem a cingia ao peito, e então ela ria, como um escárnio, e sumia-se como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia, que natureza ou Pandora escutou sem protestar nem rir. E não sei porquê, lei de transtorno cerebral, fui eu que me pus a rir, de um riso descompassado e idiota. Tens razão, disse eu. A coisa é divertida e vale a pena. Talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre, digere-me. A coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos. As gerações que se superpunham às gerações, umas tristes, como os hebreus do cativeiro, outras alegres, como os devassos de Cômodo, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha os pés. Então disse comigo: bem, os séculos vão passando, chegará o meu, e passará também, até o último, que me dará a decifração da eternidade. E fixei os olhos e continuei a ver as cidades, que vinham chegando e passando. Já então, tranquilo e resoluto, não sei, até se alegre, talvez alegre. Cada século trazia a sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões. Em cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera e amareleciam depois para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha, assim, uma regularidade de calendário. Fazia-se a história e a civilização. E o homem, nu e desarmado, armava-se e vestia-se. Construía o tugúrio e o palácio, a rude aldeia e Tebas de 100 portas. Criava a ciência que perscruta e a arte quem leva. Fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia à esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa, com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, viu enfim chegar o século presente. E atrás dele, os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo, tão miserável como os primeiros, e assim passou. E assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção. Fitei a vista e, enfim, ver o último. O último, mas então já a rapidez da marcha era tal que escapava a toda a compreensão. Ao pé dela, o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se
Uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo. Menos o hipopótamo, que ali me trouxera e que, aliás, começou a diminuir. Diminuir. Até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei-o bem. Era o meu gato, Sultão, que brincava à porta da alcova com uma bola de papel. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!